Também temos outros visitantes, além dos irmãos daqui, tem uns irmãos também da primeira igreja, o nosso doutor Mário, a sua esposa, Lindalva, a sua irmã, sejam bem-vindos aqui também conosco, que Deus abençoe. Nós estamos recebendo a bênção e estamos abençoando também. Hoje a nossa igreja está abençoando a nossa mãe, a bisavó e a avó de vocês. Ou trisavó já, né? O negócio está bem... O pastor Marcel está pregando hoje, todo dia de hoje, ele foi pregar na igreja Alvorada, que é a igreja da nossa mãe. Então, por isso nós abençoamos e recebemos a bênção de vocês aqui, com a presença do pastor Ney, a sua esposa Carla, né? Está aqui, Deus abençoe, sejam bem-vindos, vocês são queridos nossos. E que Deus possa os abençoar. Eu não sei se hoje os adolescentes têm um momento com eles, tem? Ou o missionário está aqui? Não, vai ficar conosco mesmo, né? Ok? Vai ficar conosco, né? Ok. Ele está doente? Ok. O missionário Sebastião não está bem, é quem cuida dos nossos adolescentes hoje à noite também. Peço a vocês que orem pela saúde dele. Pastor Ney, que Deus possa lhe usar nessa obra. Se me acharam de bom, diz que ainda encontraram melhor do que eu. Fiquei tão feliz. Eu pensei que eu era bom, né? Que bom. Você ser tão querido por essa igreja lá em Canabrava, é a nossa igreja lá, filha, e também o pastor da igreja em Jati, Penaforte. Penaforte, nós agradecemos o casal que tem nos ajudado lá, que Deus abençoe, tá bem? Vamos lá agora esse semestre, próximo semestre, né? Já agora esse semestre, nós estamos querendo chegar até Penaforte, tá bom? Deus abençoe e use a palavra conforme Deus colocou no seu coração. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria grande estarmos aqui nessa noite, como igreja. Foi um esforço grande, na verdade, 4 anos batalhando para nós estarmos aqui em Fortaleza, trazendo boa parte da igreja, quase toda a igreja está aqui. Foi uma batalha grande dos irmãos, dos jovens, vendendo trufa, pastel, caldo, um monte de coisa, né? Cocada, vendendo muita coisa. E depois fizemos um esforço final e passamos aqui esse final de semana, né? Nos divertimos muito, alguns irmãos pela primeira vez tiveram a oportunidade de ver o mar, passeamos, nos divertimos e fomos muito bem recebidos pelo irmão Lucena. Ele cedeu lá o sítio, eu disse para ele que a gente vai perturbar ele mais. A gente gostou demais da experiência, né? E a gente vai voltar. Pessoal, vamos comprar mais trufa, vamos fazer mais creme de galinha, para ver se demora menos de 4 anos, né? Ver se ano que vem a gente volta. Vender feijoada que é mais caro. Mas é bom estarmos aqui, é muito bom mesmo estarmos juntos. Essa é uma nomenclatura muito usada no contexto missionário. Talvez alguns irmãos não entendam mãe, filho, bisavó, avó. No contexto missionário a gente usa muito isso, né? Essa igreja gerou a igreja de Canabrava. A igreja de Canabrava gerou a igreja de Penaforte. A gente também, como Canabrava, geramos a igreja de Jati, mas o menino morreu, não deu certo, infelizmente. Mas a gente vai, quem sabe um dia, voltar a investir naquele lugar, porque temos esse chamado de pregar o Evangelho. Eu fiquei pensando de que maneira pregar nessa noite, o que trazer para os irmãos, e eu queria trazer muito mais do que uma palavra de gratidão. Claro que cabe uma palavra de gratidão por todo o esforço empreendido por essa igreja ao longo desses quase 17 anos de história da igreja de Canabrava. São mais ou menos 17 anos. O Evangelho, até onde nós sabemos, chegou lá a partir de uma equipe que saiu dessa igreja,
e eu soube, há algum tempo atrás, que o irmão Luceno orava muito para que alguém fosse lá pregar o Evangelho para os seus familiares e conhecidos, né? E orava, e orava, e orava, e um dia Deus o confrontou e perguntou para ele: por que você mesmo não vai? E aí ele tomou um susto, juntou um povo, foram para Canabrava, saíram convidando o povo e fizeram uma reunião noturna. Quando fez o apelo, um grande número de pessoas disseram que queriam entregar a vida para Jesus. E agora? Esse povo tinha que voltar para Fortaleza, e o povo que aceitou Jesus? Aí começa a história da nossa igreja, que esse mês de agosto nós vamos celebrar o 17º ano de história. E tudo começou a partir das orações feitas nessa igreja. Eu sei que não era nesse templo, mas começou aqui no Conjunto Palmeira, e através do esforço e da iniciativa dos irmãos, o Evangelho chegou até nós. Então eu queria uma palavra que pudesse ser relevante na nossa vida, nesse momento que nós estamos vivenciando, porque é um momento especial para nós, como igreja, conhecer esse lugar. A gente ouvia muito falar, assim, a boa parte dos irmãos dessa igreja, mas essa é a primeira oportunidade que a grande maioria tem. E uma palavra que me veio à mente nessa manhã, orando ao Senhor, eu queria compartilhar com os irmãos e convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 9. Esse texto, Paulo, ele está testemunhando, ou relatando, ou apresentando ao rei Agripa a sua defesa. Paulo estava sendo acusado, ele tinha várias acusações e, na verdade, nenhuma acusação tinha procedência. Ele apenas era alguém que estava sofrendo porque era um pregador do Evangelho. E ele relata na sua defesa a experiência que ele viveu no capítulo 9 de Atos, aquela experiência onde ele sai para Damasco e no meio do caminho ele tem uma experiência com o Senhor, e naquela experiência a sua vida é completamente transformada. Então vamos ler Atos capítulo 26, a partir do versículo 9. Nos diz assim a palavra de Deus: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à voz celestial,
mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O texto é longo, mas o texto ele revela uma experiência que eu acredito, irmãos, que tem uma semelhança ou que pode se assemelhar de forma muito direta com a nossa própria história, com a nossa própria vivência. Eu creio que nós podemos tirar lições preciosas a partir da experiência vivida por Paulo, vivida por esse homem em um determinado momento da história. E é justamente dentro dessa ênfase que eu gostaria de focalizar a palavra desta noite. A vida de Paulo, ela se assemelha à vida de quase todos nós. E possivelmente ela se assemelha à experiência da grande maioria dos irmãos de Canabrava. Eu digo isso porque eu convivo com esses irmãos, eu ouço um pouco das suas histórias, eu ouço um pouco do seu testemunho, e é interessante que todos esses irmãos e quase todos nós fomos um dia perseguidores de crente. Quase todos nós fomos perseguidores de crente. Todos nós já xingamos crentes, perseguimos crentes. Só quem tem a experiência de conhecer a Jesus sabe do que eu estou falando. Só quem tem a experiência de conhecer a Jesus sabe hoje o que significa ser crente. Quem não conhece a Cristo não tem um entendimento claro do que significa ser crente. E como é comum na vida de pessoas que não têm relacionamento profundo com Deus, relacionamento com o Senhor, essa atitude corriqueira, comum na vida das pessoas, que é perseguir, que é trabalhar contra, que é dificultar o caminho do crente. Eu acredito que muitos dos que hoje estão sentados aqui, que adoram a Deus e que conhecem ao Senhor, sofrem na própria pele o que significa ser perseguido por causa da sua fé, ser perseguido por causa da sua crença, ser perseguido porque um dia entregou a vida a Jesus. Nesse aspecto, a nossa vida se assemelha muito à vida de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor de crente. Ele era um perseguidor do Evangelho, ele tinha uma fúria profunda dentro do seu coração, uma ira. E ele não tinha apenas uma ira dentro do seu coração, ele tinha uma decisão bem determinada, ele queria destruir. A igreja, ela estava nos seus dias iniciais, a fé em Jesus estava se espalhando de uma forma avassaladora, a partir de Jerusalém, alcançando outras partes aos redores. E esse homem viu essa experiência avassaladora do Evangelho penetrar, e ele, como um homem zeloso das suas crenças e da sua religião, ele se levantou fortemente contra os crentes, contra os discípulos de Jesus e contra tudo aquilo que o Senhor estava fazendo naquele momento da história. Então Paulo, ele era um perseguidor. Paulo, ele era alguém que criava dificuldades para a pregação do Evangelho. Paulo era alguém que blasfemava contra o próprio Deus. Ele era alguém impiedoso. Ele era alguém, como ele mesmo relatou, que dava seu voto favorável para a morte de alguns dos seguidores de Jesus. Particularmente creio que ele foi um dos que lançaram pedras contra Estevão. Ele era um homem terrível, ele era um homem determinado para o mal, ele era um homem comprometido em destruir a obra de Deus, comprometido em destruir a obra de Deus. Então, eu entendo que nós, de alguma maneira, nos assemelhamos a essa característica da vida desse homem. Mas me chama muita atenção, irmãos, que Paulo um dia teve uma experiência pessoal com Jesus. Isso aqui para mim é extremamente relevante, porque Jesus, ele não eliminou o inimigo. Veja só, eu gosto de ler esse texto que nós lemos, porque eu me identifico muito com esse texto,
E eu me sinto muito amado por Deus por esse texto, quando eu leio esse texto, porque eu identifico nesse texto que quando alguém persegue crente, não está perseguindo crente, está perseguindo o próprio Jesus. A pergunta de Jesus no caminho de Damasco para Saulo é: por que me persegues? Eu faço de tudo para não perseguir um crente, porque toda vez que eu persigo um crente, eu estou perseguindo o próprio Senhor do crente. É isso que a Bíblia me ensina. Então, cuidado para você, meu irmão, não estar perseguindo o próprio Jesus. Fique atento a isto. Fique muito atento, porque você pode estar correndo um grande risco. Mas me chama a atenção que Jesus, irmãos, ele não elimina o inimigo. Jesus não exclui. Jesus tem um poder de fazer isso. Mas ele não exclui o inimigo, ele não destrói o inimigo, ele transforma o inimigo. E agora ele faz do inimigo um aliado. Eu me surpreendi quando eu ouvi o tema da campanha de vocês, que fala em transformação, né? Então tem o termo transformação no tema da igreja para esse ano. Jesus transforma a vida desse homem. Então Jesus, ele escolheu a vida desse homem, Jesus se revela a esse homem, e Jesus começa um grande processo de transformação na vida de Paulo. E Paulo passa de ser um perseguidor do Evangelho a ser perseguido por causa do Evangelho. Olha que diferença radical. Alguém que era perseguidor, agora é perseguido por causa da sua fé. E eu acredito, irmãos, que poucos homens na Bíblia foram tão duramente perseguidos como Paulo. Paulo foi um homem extremamente perseguido por causa da sua vida com Deus, por causa da sua fé. Olha só, onde eu estou querendo chegar com tudo isso? E onde eu creio que a nossa vida se assemelha com a vida de Paulo. Nós hoje nos enquadramos dentro dessa mesma realidade. Hoje a nossa vida é transformada por causa de Jesus. Jesus não nos eliminou por causa da nossa maldade. Jesus não nos excluiu por causa da nossa postura contra Ele, contra o Evangelho. Jesus decidiu nos transformar. Jesus decidiu fazer de cada um de nós novas criaturas, pessoas com uma nova identidade, pessoas com uma nova mentalidade, pessoas com novos conceitos, com a nova visão da vida. O reino de Deus chegou até nós e tem causado transformação na nossa vida e continua produzindo transformação na nossa vida. Paulo ainda é uma referência para nós nos nossos dias. O apóstolo Paulo ainda é uma referência. Boa parte do que nós aprendemos na igreja, boa parte do que nós ensinamos na igreja é fruto da experiência pessoal que esse homem teve com Deus, não apenas no seu processo de conversão, mas na sua vida, no seu caminhar com o Senhor. O seu caminhar com o Senhor fez desse homem um homem com uma fé relevante, fez desse homem um homem de uma fé extraordinária, e fez desse homem um servo exemplar, alguém que dedicou completamente a sua vida à pregação do Evangelho. Um certo dia, alguém falou para Paulo que ele ia sofrer muito por causa do Evangelho, e ele disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me foi confiada pelo Senhor, de anunciar as grandezas de Deus. Eu não tenho a minha vida por preciosa. A preciosidade da minha vida significa pregar o Evangelho. Irmãos, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? De que forma nós podemos nos enquadrar nisso aqui? De que forma nós podemos nos identificar com isso aqui? Uma palavra que veio muito em minha mente,
vale a pena investir em pessoas. Vale a pena investir em pessoas. Deus investe em pessoas. Deus aposta em pessoas. Deus paga caro para trabalhar e transformar a vida de pessoas. E dentro desse entendimento, irmãos, nós precisamos compreender claramente que recai sobre nós, a Igreja do Senhor, a responsabilidade de dar continuidade àquilo que um dia Jesus começou e que ele repassou para os apóstolos, e que isso se estendeu à vida de Paulo, e que Paulo trabalhou duramente para cumprir o chamado que ele recebeu do Senhor. O Senhor disse para ele: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque para isso eu te apareci, para te constituir ministro e enviá-los aos gentios, para convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança. E Paulo, um certo dia, disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tempo após tempo, Deus tem levantado um contingente. Geração após geração, Deus tem levantado gente para dar continuidade àquilo que foi iniciado por Jesus. E agora é o nosso momento, irmãos. É o nosso momento de nós darmos continuidade a esse processo iniciado por Deus de investir em vidas. E por que eu estou falando de investir em vidas? Porque eu estou dizendo que vale a pena investir em vidas. A igreja de Canabrava, que está presente aqui nessa noite, é uma prova viva disso, é um testemunho vivo disso. Você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque pessoas investiram em nós. E isso não tem preço, isso é impagável. Isso é a expressão visível do grande amor de Deus pela vida do homem. Deus ama o homem, e Deus quer alcançar o homem, e Deus quer investir na vida do homem. E a igreja, meu irmão, minha irmã, é a expressão visível do Deus invisível. Nós expressamos o Deus invisível. É a igreja que manifesta de forma palpável, de forma visível, de forma compreensível o amor de Deus pelo homem. Por isso vale a pena investir em pessoas. Por isso vale a pena nós fazermos o esforço de investir em pessoas. Por isso vale a pena a gente pensar menos em nós e pensar mais no reino de Deus, e começar a imaginar e a raciocinar e a pensar como Deus pensa. Eu sei que essa igreja tem uma veia missionária, e isso precisa ser continuado, porque o resultado se assemelha a isso que vocês estão vendo aqui nessa noite. A obra missionária se constrói com parcerias. Não se faz obra missionária sem parcerias. E as parcerias criadas ao longo desses anos têm produzido resultados maravilhosos. E não tem nada mais maravilhoso, irmãos, do que ver uma vida transformada. Não existe nada mais maravilhoso do que ver alguém sendo arrebanhado por Jesus e transformado por Jesus. Quem tem a sua vida transformada pelo Evangelho sabe muito bem do que eu estou falando. Essa é a mais relevante de todas as experiências que alguém pode viver. Por isso, igreja Nova Vida de Fortaleza, não desista de investir em pessoas. Não desista. A vida de Paulo é um exemplo de que vale a pena investir em pessoas. Tantas outras vidas que já passaram por esse lugar revelam para nós que vale a pena investir em pessoas. Tantos trabalhos que nasceram a partir daqui
e que estão povoando o céu, comunica para nós, vale a pena investir em pessoas. A igreja de Canabrava revela isso para essa igreja, o esforço de vocês, a oração de vocês, os recursos enviados por vocês, não foram em vão, valeu a pena. Vidas transformadas, vidas que conheceram a Jesus, vidas que tiveram uma profunda experiência de transformação, porque alguém investiu. Nós somos prova do investimento de vocês. Não desistam de investir em missões, não desistam de investir em pessoas, não desista, porque vale a pena investir. E para concluir, eu quero dizer para vocês, obrigado por investir em nós, e continuem investindo em vidas, porque isso é de Deus, isso procede de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que a bondade e a graça do Senhor se renove todos os dias sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.